Olá, pessoal! Eu sou a professora Isa. Hoje nós vamos fazer mais uma aula de física e a gente vai falar sobre condutores elétricos. Essa é uma matéria que tem um monte de aplicações e vai ser muito legal a gente falar sobre isso e vocês entenderem mais um pouco da física no dia a dia, né? Que é o que o Enem fala muito. E aí, com isso, a primeira coisa, o que é um condutor, né? O condutor, por definição, eles são materiais que eles têm uma baixa resistência elétrica interna e eles fazem com que as cargas elétricas no seu interior eles possam fluir livremente. Então, é por isso que aumenta a condução de eletricidade nelas, porque essas cargas elas estão ali e fazem melhor esse transporte, né? Então, vocês provavelmente já ouviram falar, né? Olha, quando alguém está tomando choque, você não pode colocar a mão direto. Por quê? Nós somos pessoas que conduzimos, nós somos condutores elétricos, nós conduzimos facilmente a corrente elétrica. Então, olha, você vai lá, quando estiver pegando, alguém está tomando choque, você tem que pegar uma madeirinha, né? 2 madeiras, ou alguma coisa que tenha um isolante de borracha, por exemplo, para poder puxar a pessoa. E aí sim você conseguir, né, salvar a pessoa que está tomando choque e você não tomar, né? Igual aquele episódio do Chaves, que todo mundo coloca uma mão no outro e vai todo mundo tomando choque. Então, a gente não quer que isso ocorra, né? Então, a gente precisa, nesse caso, pegar um material que não seja um bom condutor. Então, a madeira, a borracha, vocês já devem ter reparado que no alicate que a gente usa em casa, eles geralmente nas suas pazinhas, né, eles são aborrachados, porque a borracha não é um bom condutor de eletricidade. E aí, quando a gente tem um condutor carregado, a sua carga ela vai se distribuir uniformemente na sua superfície. Então, aqui, por exemplo, ele está carregado positivamente. Então, as cargas elas vão estar distribuídas pela superfície. E a gente diz que um condutor ele está em equilíbrio eletrostático quando não existe um movimento ordenado dessas caixas. Então, assim, dessas cargas, elas vão estar ali paradas. Então, elas geralmente, né, elas ficam ao redor desse condutor e aí elas vão estar ali paradinhas. Não vai ter, tipo, cargas andando para um lado e para o outro, digamos assim. E aí, se a gente pegar um ponto no interior, né, desse nosso condutor eletrostático, nesse caso eu peguei esse pontinho aqui, que eu chamei de P interno, ele vai ter um campo negativo ali dentro, porque, como a gente falou, né, as cargas positivas, elas têm o quê? Saem delas, né? Saem as cargas, só que aqui dentro, elas meio que vão uma eliminar a positividade das outras, digamos assim. Então, a gente tem que não vai ter campo elétrico e eu tenho um potencial que vai ser AQ, né, dividido por R. Então, eu tenho que o potencial em todos os pontos no interior vai ter o mesmo valor, porque eles estão dentro do material. Já para um ponto externo, eu vou ter um campo, e o campo vai depender dessa carga total que esse condutor ele está carregado, e o potencial vai depender da distância do ponto até o centro da carga, tá? Então, a gente tem que o campo interno é nulo, externo eu vou ter um campo, o potencial no interior, né, ele vai ter um valor igual, enquanto o externo ele vai depender da distância desse ponto ao centro do nosso condutor. E aí, a primeira aplicação que a gente tem, né, é claro que a gente falou já um pouco da aplicação do condutor, mas dessa questão de que quando ele está em equilíbrio, é que a gente acabou de ver que o campo interno é nulo. Então, esse fenômeno é conhecido como blindagem eletrostática. Então, o que acontece? Quem está dentro daquela blindagem, digamos assim, ela não vai sofrer nenhuma descarga elétrica por conta do potencial elétrico, porque ali dentro não vai ter campo. Então, essa aplicação é basicamente quando... Sabe quando tem muitas chuvas e aí cai uma árvore e aí despenca alguma parte do serviço de eletricidade da cidade perto do carro? A primeira coisa que falam é: não abram a porta. Por quê? Porque a lataria do carro ele vai ser uma gaiola.
Então, enquanto ela estiver fechada, as cargas elas vão estar em equilíbrio eletrostático. Aonde? Na casquinha. O que é a casquinha? A lataria do carro. Então, quem está dentro não vai sofrer nenhum choque enquanto estiver lá dentro. Mas quando você abre, isso acaba desfazendo o equilíbrio, porque você não tem mais uma casca homogênea. Então, a pessoa que está dentro pode acabar até morrendo por conta da descarga elétrica que ela vai sofrer. Ah, mas Isa, ela não está em contato com o chão? Ou no caso do carro, né? Mas olha, se a gente for parar para ver, o que está em contato com o chão do carro? As rodas. As rodas são o quê? Feitas de borracha. As borrachas são péssimos condutores de eletricidade. Então, meio que eles mantêm a eletricidade lá dentro do carro. Então, por isso que a gente não pode abrir. A gente tem que esperar alguém chegar e fazer o que a gente chama de aterramento. Então, por exemplo, utilizar um fio, digamos assim. Coloca um fio no chão, um fio no carro. Então, o condutor, né, que está carregado ali, mesmo que em equilíbrio, vai fazer com que essas cargas que estejam fazendo com que ele esteja carregado vão para o aterramento, né? Então, vão para o chão e esse carro vai deixar de ser eletrizado e as pessoas vão poder sair naturalmente. Então, em uma chuva, não saia do carro se acontecer alguma coisa do tipo e cair um fio desencapado no seu carro. E o outro é, por exemplo, porque os aviões eles conseguem passar de tempestades de raios sem acontecer nada com o seu sistema elétrico, né? Porque a lataria do avião forma uma gaiola. Então, essa gaiola não deixa que entre eletricidade, entre uma descarga elétrica no seu interior. Então, eles ficam em equilíbrio estático só na lataria. Então, não ocorre nada quem está dentro, não ocorre nada com os aparelhos elétricos que estão dentro do avião. Exatamente por isso que ele está lá fechado. Não tem nem como abrir nesse caso, né? A gente não tem como abrir a porta do avião. Então, ele vai ficar lá, ele vai sair quando ele chegar, quando ele encosta no chão, ele é aterrado, porque ele já tem esse serviço, né, especial para desaterrar a sua lataria. E aí, falando um pouco disso, a gente viu que as cargas elas vão estar na superfície, né? E aí, como que a gente pode calcular a densidade da carga? Então, é chamado disso de densidade superficial das cargas. E aí, ela vai poder ser calculada através da seguinte equação. A densidade, que é esse símbolo aqui, o ρ, vai ser a quantidade de carga total e a área. Então, nesse caso, a gente tem uma esfera. Então, a gente vai utilizar a área da esfera 4/3 de πr ao cubo. Então, não, esse é o volume, desculpa. 4πr ao cubo, ao quadrado. 4πr ao quadrado. Então, eu tenho que a densidade das cargas vai ser a quantidade total de cargas que estão espalhando dividido pela área dessa esfera. E a gente tem que a densidade ela vai ser Coulomb dividido por metro ao quadrado. Então, a gente vai calcular a densidade superficial. E aí, eu tenho uma coisa chamada... se eu tenho duas esferas, R1 e R2, e elas têm o mesmo potencial elétrico, mas elas são de tamanhos diferentes. Então, elas precisam ter uma quantidade de cargas proporcional ao seu tamanho. Então, a gente viu que a densidade é a quantidade de cargas dividido pela área. Só que, nesse caso, eles têm as cargas iguais. Então, o que vai variar vai ser a densidade e o raio, né? Então, o tamanho, se forem esferas, né? Então, como eu falei, 4πr ao quadrado, a gente vai ter que essas cargas, elas vão estar, né, em equilíbrio e a gente vai poder calcular, né, uma relação entre elas. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho uma carga Q1 nessa daqui, uma carga Q2 nesse daqui, e aí eu tenho o potencial 1, o potencial 2, elas têm tamanhos diferentes. Só que, como a gente viu, a quantidade de cargas, elas vai ser proporcional ao seu tamanho. E aí, e ter o mesmo potencial as duas, né, significa que elas estão em equilíbrio estático. Então, não vai haver trocas de cargas entre elas. Então, eu tenho o seguinte,
que a densidade de cargas em 1 dividido pela a densidade de cargas na esfera 2 vai ser igual à razão entre o raio de 2 dividido pelo raio de 1, tá? Então, o que isso quer dizer pra gente? Olha, quanto menor for o raio, maior vai ser a densidade de cargas, né, nessa esfera. Por quê? Olha, é só a gente imaginar, né? Se elas têm que ter a mesma quantidade de cargas, né? Então, uma tem uma área maior que a outra, porque ela é maior, né? Então, eu vou ter uma quantidade de cargas concentrada em uma área menor, né? Digamos, se ela for menor. Então, por isso que a gente pode tirar. Então, quanto menor o raio, maior a densidade de cargas. Então, são grandezas inversamente proporcionais nesse caso. Então, ao contrário, também é válido, né, gente? Então, quanto maior o raio, menor a densidade das cargas. Tudo bem? Então, aqui a gente vê um pouco sobre a densidade de cargas. Só que existe uma coisa chamada poder das pontas. Então, imagina, a gente falou sobre uma esfera. Então, uma esfera, ela tem uma simetria. Mas, se não tivesse uma simetria, o que acontece? As cargas, elas vão se concentrar em locais pontiagudos ou locais onde existe uma curvatura menor. Então, por exemplo, imagina isso daqui. Olha, eu tenho que aqui a curvatura é bem maior, então eu vou ter uma concentração de cargas maior nas pontas. E isso é o que a gente chama de poder das pontas. E aí, com isso, a gente tem mais uma aplicação. Olha quanta aplicação a gente teve nessa aula. Que vai ser os para-raios, né? Sabe quando a gente tem a chuva e começa a ter trovão? Por que acontece isso? Acontece que a chuva, as nuvens, né, acabam ficando eletrizadas. Então, você tem uma diferença de potencial entre as nuvens, entre elas mesmo. Você pode ver aqui, ó, que nesse desenho eu tenho nuvens aqui positivas e nuvens negativas. Então, eu acabo criando uma diferença de potencial entre elas que é bem alta. E também pode ocorrer, né, a diferença de potencial dessas nuvens para a Terra. E é o que acontece? Olha, a gente está eletrizada, a gente está aqui ionizada, a gente precisa descarregar isso. E o que acontece? Quando dá a descarga, vai ter a descarga elétrica, e então vai gerar o raio. E aí, olha, eu tenho que a diferença de potencial, ela vai sempre procurar o que tem a menor diferença de potencial, né? Porque ela está tentando descarregar e está tentando armazenar. Só que ela não quer uma diferença de potencial. Quanto mais diferença de potencial, mais energia vai ser gastada, né? E a nossa natureza, ela é bem econômica. Ela gosta de economizar energia. Então, quando ela vai olhar para cá, quem que vai ter digamos, uma menor diferença entre elas de potencial? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar vai ser o quê? O para-raio, porque, gente, o poder das pontas. A gente tem que lá na pontinha vai ter o quê? Muita carga. Então, como ela está procurando uma coisa que está com uma diferença de potencial não tão diferente dela, ela vai exatamente para aquela ponta, ela não vai para o restante. Então, o para-raio, geralmente ele está um pouco eletrizado na sua ponta, e aí quando você eletriza ele, o que vai acontecer? As cargas vão correr a maioria lá para a ponta. E aí, quando tem uma descarga elétrica, o raio vai exatamente para essa ponta. Ah, Isa, mas não é todo lugar que tem para-raio, né? E aí ele vai procurar o quê? Ele vai procurar outros lugares com ponta. Então, imagina, quando todo mundo fala, quando você estiver num campo aberto e tiver começar uma chuva de raios, né? Que eles falam, uma descarga elétrica muito grande. O que você tem que fazer? A primeira coisa que você não pode fazer é você ficar em pé. Por quê? Você é uma ponta, né? O campo é aberto e você acaba sendo uma ponta. Ah, Isa, mas eu não sou tão eletrizada, mas você tem uma diferença de potencial em relação ao chão, porque você está mais no alto. Então, se você ficar em pé, vai ter uma descarga na sua cabeça, porque você é uma ponta. Se você ficar perto da árvore, perigo também, ó, tá aqui, escrito aqui, perigo também. Por quê? Porque a árvore também passa a ser uma ponta. Ficar no cume pior ainda, né? Se você não pode ficar em pé no campo aberto, você também não pode ficar num cume, né? Então, você tem que deitar. Não,
Se você estiver no cume, você tem que descer primeiro do cume. E aí você deita no chão, fica reto e espera a chuva passar para você não ser uma ponta. Então, é por isso que em casas, na casa, né, você fica mais seguro, porque existem pontas no telhado, pode descarregar nas pontas, mas só que a casa está aterrada, né? Então ela está indo direto para o chão. Então, essas cargas, elas não vão afetar a gente, elas vão direto para o chão, tá? Então, isso daqui é o poder das pontas, então uma aplicação, por isso que existem os para-raios, para que a ponta do para-raio seja, né, uma menor curvatura e atraia, então, esse raio para ele. E por aqui fica a nossa aula, e aí eu trouxe para vocês a frase do Catherine, que ele fala o seguinte: continue andando, haverá a chance de você ser barrado por um obstáculo, talvez por algo que você nem espere, mas siga, até porque eu nunca ouvi falar de ninguém que foi barrado enquanto estava parado. Então, se a gente está em movimento, tudo pode acontecer e espero que seja o melhor. E é isso, gente. Muito obrigada pela aula de hoje, espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima aula.